possa resolver, possa ter um caminho para seguir que por qualquer dificuldade que você esteja tendo no INSS. É para isso que eu criei esse canal, para estar próximo, para poder ter um contato, também ajudar. E eu tenho certeza que eu também sou muito ajudado pelo trabalho que eu faço aqui. Disso vocês não tenham dúvidas, tá? Nós falamos tudo relacionado a INSS. Para você que está chegando aqui a primeira vez, não deixe de aproveitar nossos conteúdos. Nesse vídeo aqui nós vamos falar muita coisa sobre o benefício de incapacidade. É importante que você acompanhe para tirar todas essas dúvidas. Se você está, por exemplo, recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença, esse vídeo é importantíssimo para você, porque eu vou esclarecer todas as dúvidas. A primeira delas é o que acontece na empresa depois que você se aposenta por invalidez. Vamos lá. A empresa deve fazer com o funcionário segundo o artigo 475 da CLT. O empregado aposentado por invalidez terá o seu contrato de trabalho suspenso. O seu contrato vai ficar nessa condição de suspenso enquanto permanecer ativo esse benefício de incapacidade total e permanente. Então é uma dúvida que muita gente tem. Bom, eu me aposentei por invalidez, eu posso encerrar o meu contrato na empresa? Não, infelizmente. Tem muitos segurados que ficam chateados por causa disso, porque às vezes tem muitos anos de empresa. E é claro, se você se aposentou por invalidez, o certo deveria ser receber todos os seus direitos trabalhistas, mas não acontece isso. Inclusive, muitos casos segurados chegam a pedir alta, no caso, né? Não querem mais o benefício de aposentadoria por invalidez, mesmo tendo uma lesão. Muitos retornam ao trabalho com um problema de saúde exatamente por isso. Porque depois da reforma da Previdência também, o que aconteceu? Por exemplo, aquela pessoa que está desempregado. Antes da reforma da Previdência, se pagava praticamente 100% do valor da média das maiores contribuições que esse segurado tinha feito durante o período. Depois da reforma, o que aconteceu? Eles mudaram a base de cálculo. Então, hoje, uma pessoa, um segurado, que for pedir, por exemplo, que está no período de graça e precisar se aposentar por invalidez, ele vai receber aproximadamente 60% do valor que ele tinha de renda, por exemplo, na época que estava nativa no mercado de trabalho. Então, houve esse descontentamento também, e essa medida foi tomada exatamente para desestimular, porque muitas pessoas estavam entrando na justiça, como entram até hoje, requerendo aí o benefício de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Essa do contrato ficar suspenso faz com que muitos segurados deixem. E, lembrando, esse 60% do valor é quando não é doença ocupacional ou um acidente relacionado à sua habilidade de trabalho, tá? O desempenho da sua função, você sofreu um acidente, você tem uma doença devido ao seu trabalho, não, você não tem nenhum direito perdido, você continua tendo todos os seus direitos, tá? Outra dúvida também é se esse tempo de aposentadoria por invalidez, ele conta também como tempo de contribuição, no caso, para se pedir uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por ponto. Sim, pessoal, ele conta, tá? Não precisa se preocupar com relação a isso. E no caso, por exemplo, esse segurado que se aposentou por invalidez, ele não tenha condições, por exemplo, de fazer uma comida em casa, ele não tenha ninguém para cuidar, ele não consiga, por exemplo, controlar horários de remédio, tudo. Esse segurado, ele pode requerer no INSS 25% a mais no seu rendimento dentro do INSS para ele poder pagar um cuidador, tá? É direito, tá? De todo aposentado por invalidez. Lembrando, auxílio doença, muitas pessoas já perguntaram para mim se tem direito ao 25%. Não tem, pessoal. Isso é somente para aposentado por invalidez. Com relação a pente finos e pedidos de revisão, lembrando, o aposentado por invalidez, se tiver mais de 60 anos, aquele que já tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, os portadores do HIV, esses estão fora de qualquer pedido, tá? No caso de uma convocação para pente fino ou para revisão. Mas existem casos que já me perguntaram, mas eu estou dentro dessa condição de exclusão e fui convocado para pente fino, o que eu devo fazer? Ligue, entre em contato com o telefone 135 e explique a situação. Se mesmo assim persistir, marque a perícia, tá, pessoal? Marque a perícia, vá na data marcada e converse com o perito, que você tem o conhecimento da lei, que isso é lei, não pode ser convocado,
Porque se você deixar de marcar a perícia, o que acontece? O INSS, porque você tem um período para responder quando você é convocado. Se caso você não der a resposta, o INSS pode cessar seu benefício, pode cessar o seu pagamento. Então é um problema que você pode evitar. Essa lei, ela está no artigo 43 da lei número 8.213 de 1991, tá? No caso, esse segurado, né, que se machucou dentro da empresa, contraiu uma doença dentro da empresa devido ao seu trabalho, ele tem direito à indenização. Nós já falamos aqui em alguns vídeos, tá? O INSS não paga indenização, tá, pessoal? No caso, se você teve uma perda aí, reduziu a sua capacidade, você perdeu um braço, uma perna, algo nesse sentido, e a culpa, por exemplo, for você conseguir comprovar, por exemplo, a empresa não te fornecia um equipamento de segurança para evitar esse tipo de acidente, você sim pode requerer contratar um advogado, entrar na justiça. Você não vai processar o INSS, você vai processar a empresa. Mas é aquilo, você vai ter que comprovar que a empresa foi negligente, que ela não cumpriu as leis, né, de dar condições de segurança para o trabalho. Tudo isso tem que ter documentação, porque a empresa ela vai negar, ela vai querer jogar toda a responsabilidade em cima do segurado. E vai vir com um departamento jurídico inteirinho para negar tudo aquilo que você falar. Então não é o INSS que paga a indenização. Existe o caso, por exemplo, de quem está em auxílio doença, teve uma lesão, mas ele pode retornar, por exemplo, ao seu trabalho. Ele não perdeu totalmente a sua capacidade, ela foi reduzida, mas não houve uma perda total ou que ele vai precisar aprender uma outra função. Existe o benefício de auxílio acidente, que é conhecido como um benefício indenizatório. Então tem muitas pessoas que quando falam, é benefício indenizatório, o INSS paga a indenização. Não, o auxílio acidente é um benefício para quem ficou, por exemplo, com uma redução na sua capacidade, mas pode retornar inclusive a trabalhar na mesma função que tinha, sem precisar nem passar, por exemplo, por uma reabilitação profissional. Esse benefício, antes da reforma da Previdência, o auxílio acidente, ele só cessava quando esse segurado chegasse no período de aposentadoria, que saísse a aposentadoria desse segurado, ou então no falecimento. Tivemos uma MP aí o ano passado, em 2021, o que aconteceu? O auxílio acidente também pode ser chamado para passar, por exemplo, por pente fino ou revisões, para se comprovar se ainda existe a sequela que gerou aí a concessão do benefício, tá? Tem muita gente com dúvida. Se caso você for injustiçado, tiver numa condição dessa, passar, recebe o auxílio acidente, porque o auxílio acidente você vai receber retornando ao mercado de trabalho junto com o seu salário. Ele não é um benefício que você não pode voltar a trabalhar, não. Você retorna à sua empresa, começa a ganhar o seu salário normalmente, junto vem esse benefício indenizatório, que não é essa indenização como nós falamos, tá? Você recebe juntamente com o seu salário normal. O aposentado por invalidez nós falamos também, né? Tem algumas isenções, por exemplo, do IPVA, no caso, por exemplo, tem alguns benefícios. Caso esse aposentado por invalidez, ele seja, por exemplo, numa perícia de revisão ou de pente fino, ele seja encaminhado para a reabilitação profissional, é uma coisa estranha, porque se está aposentado por invalidez já por um bom período, como vai ser encaminhado para a reabilitação profissional? Né? Porque é uma contestação até do nome do benefício, aposentado por invalidez, mas é obrigatório, tá, pessoal? Chegando no programa de reabilitação profissional, é claro, eles vão tentar, de alguma forma, tentar reabilitar, mas dependendo como é que for, você não vai conseguir. A lesão que você tenha ou a doença que você tenha, você não vai se adequar. Não se preocupe, porque no final vai ter a perícia, no caso, dentro da reabilitação. E nesses casos, geralmente, se mantém o benefício de aposentadoria por invalidez. Tem muita gente que é aposentado por invalidez, que entrou, inclusive foram encaminhados pela justiça para a reabilitação profissional. Nós falamos alguns vídeos atrás. Esse segurado, ele teve uma visita, ele precisou passar por uma entrevista com o assistente social que analisou toda a sua condição e mandou ficar em casa aguardando. Tem segurados aí que já estão aguardando 3, 4, 5 anos e não obtiveram resposta. Mas se você está recebendo seu benefício, não se preocupe. Quem tem o interesse maior de fazer com que você retorne ao mercado de trabalho, se tiver alguma condição, é o INSS.
Você, graças a Deus, porque tem muita gente que está com benefício em análise e não está tendo nenhum rendimento. Não está recebendo, por exemplo, do INSS nem de uma empresa. E está aguardando, por exemplo, a análise desse benefício para ter a liberação do seu pagamento. Então é uma situação muito difícil, tá, pessoal? Para aqueles que receberem alta, por exemplo, estiverem recebendo há mais de 5 anos o benefício de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez, esse segurado ele não vai perder, por exemplo, o pagamento do INSS de uma vez. Por exemplo, se cessarem o auxílio-doença, você tem só os dias que você permaneceu com o benefício para você receber. Depois você pode, por exemplo, fazer um pedido de reconsideração, entrar com um requerimento para reativar o benefício. Na aposentadoria por invalidez, somente segurados que recebem há mais de 5 anos, quando se tem alta do INSS, passam a receber a mensalidade de recuperação, que também nós já falamos em outros vídeos aqui. São 18 meses que você vai continuar recebendo o INSS e você pode retornar ao trabalho e continuar recebendo esses 18 meses. Os 6 primeiros meses você vai receber o valor integral. A partir do 7º mês até o 12º mês, você vai receber a metade do benefício. E do 13º mês ao 18º, você vai receber 25% desse valor. Como eu falei, você pode voltar ao mercado de trabalho ou mesmo, se você não concordar, ingressar na justiça, que você continua recebendo a mensalidade de recuperação. Essas são informações muito importantes, porque tem segurados que se desesperam. Agora, essa mensalidade de recuperação, lembrando, só para quem recebe o benefício há mais de 5 anos, tá, pessoal? Quem recebe 1 ou 2 anos, se houver alta, vai ter que entrar aí com pedido, com recurso no INSS ou mesmo na justiça, tá? Geralmente o INSS vai negar todos esses recursos. Para você entrar no recurso administrativo, nós sabemos que mais de 90% dos casos que recorrem a esse tipo de recurso não mudam, no caso, a posição dada pelo perito. Então, sobra a justiça. O processo judicial é longo, nós já falamos sobre isso, você pode receber depois todos os atrasados. O difícil é se você não tiver ninguém para manter a sua casa, manter o pagamento das suas contas, sustentar a sua família, você vai ter que ficar dependendo de alguém, porque se você entrar na justiça alegando uma incapacidade, uma invalidez, você não pode retornar ao trabalho nesse período, porque aí não teria como você dizer que você tem algum problema que impeça você a retornar ao mercado de trabalho. São informações importantes, eu falei inclusive para quem está de auxílio-doença, porque amanhã ou depois também pode acontecer do benefício se transformar numa aposentadoria por invalidez. Nós temos vídeo aqui no canal que eu explico como você também pode solicitar essa conversão, tá? Existem requisitos, não é qualquer, por exemplo, segurado que está recebendo auxílio-doença, que pode, eu quero aposentadoria por invalidez. Não, existe toda uma documentação para provar que a lesão, a incapacidade, ela é total e permanente para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, tá? Assista o vídeo que você não perca nada. Você que está chegando aqui pela primeira vez, como eu falei, nossos conteúdos já ajudaram muita gente. Você pode assistir quantas vezes você quiser, da onde você quiser, não paga nada, tá? Se gostou da maneira que nós fazemos o nosso trabalho, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser beneficiado. Por quê? Colocamos aqui conteúdos diariamente e você pode receber um conteúdo que vai ajudar a resolver esse problema que já está dias, semanas, meses no INSS, te tirando o sono, te dando dor de cabeça, e um conteúdo nosso vai te mostrar o caminho para você solucionar. Já aconteceu isso com diversos amigos e amigas que hoje são inscritos aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai ser mais um deles. Eu deixo a todos vocês que estão chegando aqui um forte abraço. Meu amigo e minha amiga que me acompanham há muito tempo, que estão sempre comigo, interagindo, engajados, contribuindo para o canal. Eu não canso de agradecer, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, traga paz, saúde, que todos nós estejamos juntos e com força para seguir em frente de cabeça em pé, lutando contra as injustiças e caminhando sempre com muita fé no nosso Pai. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.